Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar sobre Augusto Boal. Augusto Boal foi um dramaturgo e diretor de teatro brasileiro. Nascido em 16 de março de 1931, no Rio de Janeiro. Considerado um dos maiores nomes do teatro engajado, ele criou o Teatro do Oprimido, uma metodologia inovadora que visa promover a conscientização social e a transformação por meio da arte. Boal acreditava que o teatro não deveria ser apenas entretenimento, mas uma forma de diálogo entre diversas camadas da sociedade. Sua abordagem envolvia a participação ativa do público, que se tornava parte da ação dramática, possibilitando uma reflexão coletiva sobre questões sociais e políticas, com obras como O Rei da Vela e A Revolução dos Bichos. Boal desafiou estruturas de poder e incentivou os cidadãos a se reconhecerem como agentes de mudança. Seu trabalho influenciou movimentos sociais no Brasil e no mundo, perpetuando a ideia de que todos podem ser protagonistas de suas próprias histórias. Augusto Boal faleceu em 2 de maio de 2009, mas seu legado continua vivo, inspirando novas gerações a lutar por justiça e igualdade através do teatro. Amigo, que é ator, diretor, produtor e roteirista, o meu amigo Marcos Velasque. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir para vocês curtirem, se inscreverem, ativar o sininho para quando a gente postar mais vídeos, o YouTube mandar para vocês. E aproveite, deixe uma mensagem para dizer o que estão achando do programa e dar mais sugestões. E compartilhem, ok? E seja bem-vindo, meu amigo Marcos Velasque. E aí, meu povo, prazer. É uma honra para mim estar aqui com vocês para falar sobre arte, falar sobre teatro, falar sobre Augusto Boal. E lá, É isso aí, meu amigo. Você é muito bem-vindo à casa. que honra. E vamos à primeira pergunta, que é: qual a essência do teatro oprimido e como ele se diferencia de outras formas de teatro? Primeiro, o teatro oprimido, ele tem uma proposta que por si só já é diferente de outras formas de teatro. A forma do teatro, como a gente já conhece, a forma do teatro clássico, é aquela em que temos um ator, temos um texto, temos uma direção e temos uma plateia. Esses elementos se relacionam e, ao contrário da proposta de Augusto Boal, esse teatro clássico, o espectador não tem uma participação ativa. No teatro do oprimido, tanto o ator quanto o espectador estabelecem uma relação de consciência entre as partes. Ou seja, é um teatro que promove aí uma transformação, uma tomada de consciência, uma reflexão sobre o tema que está sendo abordado, não mais apenas a contemplação. E no teatro clássico, você apresenta um tema, o espectador ele vai reagir àquilo a partir da emoção que ele sente, mas não quer dizer que ele vai, a partir daquele contato, estabelecer uma consciência, e nenhum ator. Teatro do oprimido é uma outra coisa, é um outro lugar, né? Primeiro ele fala na transformação da realidade do indivíduo, o indivíduo ator, o indivíduo espectador, a partir daquele diálogo que se estabelece naquela encenação. Isso é uma das propostas, um dos objetivos do teatro do oprimido, e o outro objetivo é colocar atores, espectadores no mesmo grau de importância, né? Não existe a separação, como é que diz, categórica entre um e outro. Atores e espectadores comungam do mesmo propósito e, a partir disso, eles estabelecem uma transformação, uma tomada de consciência, um entendimento sobre a realidade e como pode transformar essa realidade. Isso é um dos fatos, né?
E também a inclusão social, né? E como as técnicas do teatro e imagem contribuem para a discussão e exploração dos problemas sociais entre os participantes. O teatro imagem, eu acho que ele é menos transformador do que o teatro fórum. O teatro imagem é uma moldagem daquele corpo. É um exercício, na verdade. O teatro imagem é um exercício. A partir da ótica do exercício, o espectador e o ator vão construindo uma imagem de uma realidade que ele gostaria que fosse transformada. Essa é uma das bases, a grosso modo, do teatro-imagem. Já o teatro fora, eu acho que ele propõe mais uma interação direta do público com a encenação. Eu acho que o teatro fora e o teatro jornal, eles têm uma possibilidade maior de interação com o público. Porque o teatro fora, o espectador ele assume o lugar da personagem e muda aquela realidade. É como se você tomasse um problema social para você, engajasse uma luta e, a partir disso, você estabelecesse uma transformação. O teatro boal é todo voltado para as questões sociais, as questões políticas, as questões da diversidade, as questões da educação. Tanto é que ele vai beber na fonte de Paulo Freire, né, que é na pedagogia do oprimido. Isso é fato. Com certeza. Agora, em sua opinião, quais são os principais impactos sociais do uso da técnica de Boal em comunidades marginalizadas? Marginalizadas. Primeiro, a gente tivemos dois booms, né? Pelo menos onde eu morava na Bahia. Então, lá era uma febre de Stanislavski. Nos anos 80, era uma febre de Konstantin Stanislavski, aquela metodologia do teatro realista. Augusto Boal chega para a gente com 200 jogos para atores e não atores. Ele já desconstrói o acesso, ou seja, ele já inclui. E Boal queria fazer um projeto de transformação social a partir da pedagogia teatral. O que é que ele faz? Ele não vai ter só atores, ele vai possibilitar empregadas domésticas, o pessoal do sindicato, a galera do MST, inclusive ele conviveu muito, conheceu a Liga Camponesa, conviveu muito com o movimento MST, porque acreditava que a partir daquele contato, daquela inclusão daquelas pessoas no teatro, elas pudessem estabelecer um novo paradigma dentro, não só dentro da arte, das artes cênicas, mas dentro da própria conjuntura social. Então, um teatro literalmente inclusivo pela proposta e que possibilitou o acesso de muita gente que nem teve contato com o teatro, que nem tinha consciência dos seus direitos. O Boal foi muito forte nesse sentido, porque ele não faz um teatro de entretenimento, ele faz um teatro de transformação do pensamento primeiro daquelas pessoas para que elas tivessem condições de agir no meio social e possibilitar as mudanças. Muitas políticas sociais aí, muitas políticas foram conquistadas têm essa contribuição dessa metodologia teatral que Augusto Boal estabelece dentro do universo que era tão elitista, tão fechado que é o teatro brasileiro. E, para você, quais desafios os facilitadores enfrentam ao implementar as técnicas de Boal e como eles podem superá-los? Eu acho que nós temos o teatro hoje, ele de certa forma tem trazido essa referência de Augusto Boal, porque muitos dos espetáculos que a gente tem conhecido hoje, muitos dos trabalhos dentro do teatro têm focado muito no contexto da realidade brasileira. Tem espetáculos autonarrativos, né? Autobiográficos, né? Ou narrativas pessoais. E isso tem, de qualquer forma, uma influência dessa metodologia do teatro do oprimido. Por outro lado, a gente enfrenta dificuldades porque ainda temos um cenário cultural em que há muito processo de alienação pelo entretenimento.
A indústria cultural, com o seu poder de alienação, também é muito forte influenciadora dos comportamentos. Então, as metodologias do teatro do oprimido hoje, elas estão muito mais fortalecidas ou pelo menos exploradas nos grupos de teatro independente, porque os grupos de teatro convencionais que atendem ao mercado ainda estão dentro daquela lógica do teatro mercadológico, do teatro de entretenimento, que não tem essa preocupação de promover essa reflexão na plateia. Embora eu ache que ainda esse tipo de teatro, de qualquer forma, provoca uma mudança no olhar do sujeito que tem contato com ele. Mas os desafios são grandes. Estabelecer, colocar uma metodologia literalmente brasileira, de um teatro criado de um método criado por um pensador, por um teórico, por um diretor, por um artista brasileiro, só em ser brasileiro é um desafio muito grande, porque nós estamos tão ainda habituados a valorizar as metodologias que são estrangeiras. Isso é uma questão a ser vencida, um desafio. Com certeza, com certeza. Agora me fala um pouquinho do projeto que está nessa camisa aí, da Tá, Companhia deixa eu dos levantar um Atores, pouquinho onde aqui. você Ó. participa. Então, aqui é o projeto Sede Viva, da Companhia dos Atores. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro em 2022, desde 2022. Eu entrei na residência artística, uma das companhias mais importantes, companhia de repertório, de repertório e pesquisa teatral do Brasil, que é a Companhia dos Atores. E esse é o projeto Sede Viva, onde o espaço da sede da companhia abriga espetáculos de teatro, espetáculos de dança, performance. É um projeto que vai até o final do ano. São peças de teatro com preços populares, são grandes espetáculos de grupos experimentais, grupos independentes, grupos já consagrados, que o público tem acesso e pode participar não só dos espetáculos, mas tem eventos, festas, que acontecem nesse espaço, que é um espaço de formação plural da Companhia dos Atores, que vale muito a pena. Final de semana, de quarta a domingo, temos espetáculo lá na sede. E você participa de um monólogo, né? Que a gente vai Na verdade, apresentar aqui eu já apresentei, né? Foi a residência depois. sobre Jobilar que eu apresentei um monólogo chamado Farinha no Café. E esse monólogo eu já bebi na fonte de Augusto Boal, porque é um monólogo que fala de um pai que vai fazer uma reclamação, vai protestar porque a filha sofreu racismo na sala de aula, e ele vai agir. Então, é um monólogo que eu já, na escrita, já estava dialogando com essa metodologia de Boal, que é uma forma de provocar o público e fazer com que o público reflita sobre um tema tão relevante e tão presente no nosso cotidiano, que é o racismo estrutural, né? Isso é Boal puro. Verdade. Discutir isso é Boal puro. E o espetáculo foi apresentado, né? A Panorâmica Jubilar, que apresentou no encerramento da residência, que tinha como tema a dramaturgia desse artista negro brasileiro importantíssimo, que é Jobilar, que é dramaturgo importante, e o resultado foi a Panorâmica Jobilar, que foi uma série de cenas, alguns espetáculos dele, baseados nessa dramaturgia desse cara importantíssimo. E eu apresentei Farinha no Café, e o projeto Sede Viva continua com outros trabalhos que estão aí para quem quiser comparecer. Vale muito a pena. Com licença. Eu estou entrando. Eu vim aqui para falar com a diretora e com a coordenadora. Como eu não encontrei nenhuma delas nos corredores, eu pensei que elas pudessem estar aqui. Não, eu não vim servir cafezinho, não. Eu preciso falar com as duas. Não fez registro, não registrou a ocorrência, não tomou nenhuma atitude de educadora. Agora, professora Paloma, a senhora tem um ótimo tema, né? Para a sua semana
da consciência negra. Eu vou deixar aqui o Instagram da Companhia dos Atores para quem quiser conhecer um pouco essa Conhece, companhia, acompanha os atores, bem oferece, conhecida oferece cursos, tem nacionalmente. residência artística, tem curso de dublagem, tem curso de montagem de espetáculo, uma companhia cheia de atividades de formação e de pesquisa importantíssimo, que vale muito a pena fazer um investimento numa formação dessa. Eu tenho muito orgulho de ter passado por lá. Com certeza, é isso aí. Então, gente, peço mais uma vez o like de vocês, se inscrevam, compartilhem, mandem mensagem e participem sempre. Mandem mensagem se estão gostando ou não, tá? E, meu querido, muito obrigada por essa. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu, espero que a gente volte a ter mais papo para falar de arte. Na próxima, vamos falar das novelinhas. A gente vai falar mais hoje, não. A gente vai Vamos marcar falar um dia para falar só cada. das novelinhas. Sim, quando a gente falar sobre as nossas, a gente conversa com você também, Tá certo? bom. Valeu, Muito. beijão, Até a próxima. até a próxima. Obrigado, pessoal, e até o próximo programa. Multiartes.